bem-vindos ao Bancários na TV. Hoje eu tenho a presença do advogado do Sindicato dos Bancários de Santa Maria Região, Gabriel Fioravante, e o nosso tema será um assunto delicado, assédio moral. Tudo bem, Gabriel? Vamos começar definindo o que é assédio moral. O assédio moral ele pode ser identificado por diversas práticas. No âmbito dos bancários, a forma mais comum de assédio moral tem sido a cobrança, a exigência de metas e objetivos. Hoje existem as mais diversas formas de se cobrar metas. São por e-mail, são por reuniões ou pela cobrança diária do trabalho mesmo. Esse seria então o principal problema hoje dos bancários, a questão das metas e dos objetivos. Mas há também outras formas de assédio moral. O tratamento diferenciado, o tratamento discriminatório, também pode ensejar daí uma ocorrência de assédio moral. Mas principalmente no ambiente bancário, então os casos são de cobranças de metas. Principalmente. Hoje nos bancos as metas, os objetivos, eles são traçados e passados de uma forma vertical, de cima para baixo. A diretoria do banco estabelece os objetivos, as metas, isso é passado para a superintendência, é passado para os gerentes e acaba pelo elo mais fraco, lá o elo final, que seria os gerentes e os demais bancários, sofrem essa pressão de uma forma mais acentuada, da forma mais forte. Então, quando o chefe ele provoca o assédio moral, a gente pode dizer que é na situação da cobrança, daí na hora da cobrança ele pode acabar provocando. A cobrança é hoje o principal problema, a cobrança exagerada. É normal a pessoa ter metas, ter objetivos, todo mundo tem, o banco também traça isso. Mas é a cobrança exagerada, é a busca pelo lucro cada vez mais incessante e principalmente hoje se identifica serem traçadas metas inalcançáveis por vezes pelos bancários. Isso acaba trazendo então um ambiente de pressão exagerado, um ambiente de pressão insuportável pelo bancário, ocasionando então esse assédio moral e muitas vezes a própria depressão do bancário, né, problemas de saúde, problemas de relacionamento, tudo em razão em todo esse ambiente assim extremamente desfavorável para o desenvolvimento do trabalho. O assédio moral causa doenças. Com certeza, é identificado principalmente a depressão, muitas vezes até motivando o afastamento do trabalhador do trabalho, e já pude presenciar casos, inclusive, de aposentadoria por invalidez. A depressão do trabalhador chegou num ponto, somada ao assédio moral, que ele não conseguiu mais trabalhar e ele se aposentou. Essa prática tem se tornado comum nos últimos anos, Gabriel, porque pelo menos na mídia a gente tem visto temas sobre esse assunto várias vezes. Com certeza, tem aumentado muito. É muito difícil apontar os fatores que geraram, então, ter tanto assédio moral. Quais são os fatores que motivaram esse acréscimo, né? Esse acréscimo de tarefas? Conversando com os bancários mais antigos, eles contam que há muitos anos atrás não era um ambiente tão hostil, o ambiente de trabalho bancário, e que ele foi piorando com o tempo. Com certeza dá para se apontar são as cobranças excessivas. Aumentaram-se muitos objetivos, os valores exigidos, né? O trabalho exigido de cada bancário, o enxugamento da folha salarial, principalmente, que exigiu o seguinte: eu quero ter menos bancários para fazer mais trabalho. E essas cobranças, essas metas, acabam gerando então um assédio moral. E uma outra questão importante: forçar a saída do empregado, do bancário, é assédio moral? Bom, toda a prática que ela é reiterada e que ela gera um constrangimento ao trabalhador, ela pode ser enquadrada então como assédio moral. Forçar a saída do trabalhador, forçar ele a pedir demissão, ficar pressionando ele, com certeza é uma forma de assédio moral. Se, por exemplo, o chefe parar de passar atividades, passar funções para o bancário, também é assédio moral? Isso é uma forma muito comum de assédio moral e que muitas vezes os chefes, né, os gerentes, eles não identificam que essa prática é ilegal, que essa prática é assédio moral. O que tem se identificado? Muitas vezes, para punir um trabalhador ou para exigir um trabalho melhor dele, o superior desse empregado deixa de passar atividades para ele como uma forma de punir. Muitos dizem, deixou aquele empregado de castigo. Essa prática ela já tem até um nome, é o ócio funcional. Ócio funcional. E ele é ilegal, com certeza, é um assédio moral, o ócio funcional. O empregado ele não pode ser submetido pelo empregador a ficar sem atividades, a ficar sem fazer nada. O empregador tem a obrigação de passar atividades para ele.
Isso é identificado também como uma forma de discriminação, que imagina a sensação daquele trabalhador que vê todos os seus colegas trabalhando, com metas, objetivos, e ele lá sem atividades. Não passar atividades, então, é uma forma de assédio moral. E é possível existir assédio moral por meio de ameaças? Com certeza, com certeza. As ameaças, inclusive, são uma das formas mais severas de assédio moral. Hoje, pela cobrança, surgem então aquelas ameaças de rebaixamento, ameaças de transferências, ameaças de troca de horário, ameaça de perda de cargo ocupado, e isso também é uma forma de assédio moral. O que uma pessoa que sofreu assédio moral pode fazer? Para quem ela pode recorrer, Gabriel? Existem várias formas, né, vários meios que o empregado pode se utilizar para combater o assédio moral. O sindicato, é claro que é o nosso assunto aqui, ele é um meio para o empregado buscar combater o assédio moral que, por vezes, ele é vítima. O sindicato, então, ele utiliza desses meios político e jurídicos, né, que possui políticos por meio de reuniões, conversas, muitas vezes, né, panfletagens, às vezes, em algumas instituições, onde há casos mais severos de assédio moral, meios jurídicos também, por meio da assessoria jurídica, então, que eu faço parte. O outro meio que o empregado pode utilizar e que é bastante efetivo seria a fiscalização do Ministério do Trabalho. O auditor fiscal do Ministério do Trabalho, ele vai até o banco, ou no caso dos trabalhadores até a empresa, e fiscaliza, né, o meio ambiente de trabalho que aquele empregado está submetido. É um direito do empregado um meio ambiente de trabalho sadio. E um meio ambiente de trabalho sadio incluiria, então, um ambiente livre de assédio moral. Ele pode procurar também a justiça, é claro, né? Ele pode procurar o judiciário para, então, ingressar com ação judicial contra aquele banco, né? Contra essa pessoa, então, que pratica assédio moral. Quais os direitos que uma pessoa sofreu assédio moral tem, Gabriel? Como eu havia referido, então, a pessoa, o trabalhador, ele tem direito a um meio ambiente de trabalho sadio. O meio ambiente de trabalho sadio não incluiria, então, apenas condições físicas, mas também o meio ambiente de trabalho livre do assédio moral. A pessoa, então, ela teria direito, então, a uma indenização, né, por ter sofrido esse assédio moral. Claro que ela pode pedir também, por meio dessa ação judicial, que aquela pessoa que pratica, ou aquela instituição que pratica o assédio moral, pare com aquela prática. Ele pode pedir isso e falar especificamente o que está acontecendo, o que está lhe afetando. Nesse caso, ele falaria com quem daí, exatamente? Na verdade, na ação judicial, né, ele poderia pedir uma obrigação de não fazer. Entendi. Uma obrigação de não fazer. E seria essa obrigação de não fazer. É muito complexo, mas seria, por exemplo, não exigir metas abusivas, né, além da sua capacidade, então, de trabalhar. E também, num caso assim, por exemplo, da existência da diminuição da capacidade de trabalho da pessoa, como eu referi um caso em que a pessoa se aposentou por invalidez, ela pode pedir uma pensão vitalícia, porque ela teve que deixar de trabalhar em razão do assédio moral sofrido. E ele vai ser, então, indenizado por ter perdido essa sua capacidade de trabalho. Uma questão importante, Gabriel, como uma pessoa pode provar o assédio moral sofrido? Exato. A prova do assédio moral ela é livre. Hoje é muito comum a prova do assédio moral por meio de e-mails. Hoje as cobranças dentro do banco elas são feitas principalmente por e-mails. E-mails aos finais de semana também, garanto, né? Em qualquer horário, qualquer dia. Qualquer horário, qualquer dia, muitas vezes com um vocabulário que acaba exagerando nas cobranças e que por isso transparece a existência do assédio moral. E com certeza a prova testemunhal, o testemunho então de colegas de trabalho que presenciam aquelas cobranças que são feitas em reuniões, que as cobranças em reuniões, por vezes, elas caracterizam assédio moral por estar expondo o colega aos demais trabalhadores que estão presentes na reunião, ou mesmo aquele assédio moral praticado no dia a dia, no próprio ambiente de trabalho. Como combater o assédio moral? É muito difícil. A primeira iniciativa ela tem que ser do próprio banco, no caso a empresa. Ela precisa, então, orientar os seus subordinados, orientar, né, os seus chefes, os gerentes, para como ser o trabalho diário combatendo o assédio moral. O sindicato ele tem fomentado práticas para combater o assédio moral, principalmente pelo diálogo, pelas reuniões, apontando aqueles que estão mantendo condutas inadequadas e promovendo assédio moral. O diálogo, a orientação, hoje tem se mostrado meios eficazes e rápidos para combater o assédio moral.
Ok, Gabriel, agradeço pela sua presença aqui para debater esse tema. Espero que você retorne no futuro. Com certeza. Obrigado, então, Michael, pela entrevista. Obrigado. E você já sabe, nós voltamos na próxima quarta-feira, às 19h40, aqui na TV Santa Maria. Até lá!